Hoje eu vou falar sobre um dos autores mais incompreendidos que vocês vão achar YouTube afora. Então assim, eu peço duas coisas a vocês. A primeira delas, é um autor extremamente complicado, é um autor extremamente denso, são mais de 4.000 páginas escritas, né, só nos cadernos do cárcere. Então, é bem possível que eu cometa algum erro, então peço para que vocês deixem ligado as anotações, porque se eu postar sem ver, eu vou poder consertar por lá. Então assim, pelas anotações. E a outra coisa é, esqueçam tudo que vocês já viram no YouTube de Gramsci, porque vai ter muita coisa que pode acabar entrando em choque. Então esqueçam tudo que vocês já viram sobre Gramsci no YouTube para ver este vídeo. Depois vocês podem relembrar, associar, comentar, mas por enquanto, salve um tempinho sem pensar nesses vídeos que você já viu. Muito bem. Primeiramente, Gramsci, ele é um pensador italiano, e o contexto que ele começou a pensar foi o da Itália, logo no início do século XX. Então o que foi que aconteceu? Nesse período você tinha basicamente a ideia de que o capitalismo ia entrar alguma hora em uma crise, como sempre entra, isso foi analisado por Marx. E o que acaba acontecendo é que o pessoal esperava que numa dessas crises, pela questão da luta de classe, né, pela questão do povo ser oprimido pela classe dominante, essa classe oprimida iria se revoltar, ia subir no poder e ia colocar então o socialismo. Só qual é o problema? Chegou então ao ponto de chegar nessa crise. Essa crise chegou para a Itália já depois da Primeira Guerra Mundial, e para a Alemanha mesmo depois da Primeira Guerra Mundial. Essa crise chegou principalmente depois da crise de 29, e uma coisa impensável para o século XIX aconteceu. Não subiram os grupos comunistas, como chegou até mesmo subir na Rússia. Quem subiu no poder foram grupos fascistas, e nazismo é uma vertente do fascismo, né? Então o que acabou acontecendo foi que, em vez de se subir então o socialismo, simplesmente surgiu um capitalismo mais violento e rígido naquelas estruturas. Então a galera começou a parar e pensar assim, velho, por que essa porra se deu assim? O que foi que fez isso acontecer? Então foi nesse contexto que apareceu Gramsci, e ele começou a interpretar uma coisa. Primeiramente, como é que um grupo político toma o poder? Como é que um grupo vira o dominador, vira o dominante? Como é que ele consegue a hegemonia política? Esse é um termo muito importante, hegemonia. Primeiramente, ele observou que não é só a força física que eles usam para dominar. A força física existe. É uma das medidas? É uma das coisas que compõem a hegemonia pelo poder. Mas ele também notou que existia um consenso entre o dominador e o dominado, entre aquele que explora e aquele que é explorado. Então assim, ele foi lá e estudou, tá, de onde é que vem esse consenso? E ele percebeu, o consenso vem de uma coisa que não fica só na produção, nem só no Estado. Fica uma coisa que fica, a coisa do nosso dia a dia, né, na sociedade civil, naquilo que a gente convive, na economia, etc e tal. E ele percebe que o consenso vem da ideologia que aprendemos todos os dias, que a gente aprende na escola, que a gente aprende com a família, com a igreja, com os meios de comunicação. Então assim, como assim na escola? Não é só o que a gente aprende, pelo amor de Deus, esquece essa porra desse marxismo cultural, essa doutrinação esquerdista das escolas, que essa porra não existe. Então assim, eu vou explicar mais à frente o porquê. Mas o que seria essa ideologia das escolas? Um exemplo bem simples é a própria situação de sentar em fileiras na escola. Como assim sentar em fileiras, Israel? Pô, a gente poderia, por exemplo, sentar em círculo, né? A gente poderia sentar sem fileiras definidas e tal, mas não, a gente sempre senta em fileiras, exatamente como uma linha de produção de uma fábrica. Por exemplo, digamos que você tem muita facilidade em história, você aprendeu todo o conteúdo em 10 minutos. Só que você ainda assim vai ter que ver por 1 hora toda aquela aula de história. E digamos que você seja muito ruim, por exemplo, em química. E você não vai poder então aproveitar esse tempo que você já entendeu história para estudar química. Não, você é obrigado a ver 1 hora de química, 1 hora de história. Então assim, essa coisa rígida, você não controla o tempo de seu estudo. Você também vai passando exatamente como na linha de montagem da produção fordista, que vai andando querendo, você não. Então assim, era para sair 10, era para você entender todo o conteúdo. Se tá, era para ser importante pelo menos, né? Mas não, saiu mais ou menos, saiu o suficiente, dá para botar no mercado. Então assim, foi o 6, né? E foi o 7. Então, é aquela ideia de realmente produzir em larga escala, produzir em massa. Por que não poderia aprender e o aluno entender, ficar até entender, por exemplo? Eu não estou dizendo que essa é a minha ideia, mas estou mostrando outras possibilidades. Por que não fica lá até entender então o conteúdo? Porque simplesmente vai entrando mais criança, vai passando, vai entrando mais matéria-prima, e a gente tem que fazer então seguir a linha. Então, isso já é ideologia na fábrica. Então, por exemplo, existem várias outras situações que mais à frente eu vou abordar. Então, isso é daí que vem a ideologia do consenso.
é desse dia a dia. Um exemplo bem claro também seria aquele filme Django Livre, em que você tem aquele negão, né, o que é o escravo do Leonardo DiCaprio, e que simplesmente ele não aceita ver um negro livre, ele não aceita ver um negro que não é escravo, e fica insistindo, e fica pisando, tentando pisar em cima de Django. Então não aceita um negro andando a cavalo, por exemplo. Então, essa situação do consenso, o branco, fazendo com que o negro pense que o negro tem que ser inferior, como foi o caso do filme. Então tá, outra coisa que Gramsci foi oposto é essa ideia determinista, de que, como a revolução é inevitável, então simplesmente vamos só esperar a crise que a gente sobe. Ele diz que isso é um absurdo, porque isso faz com que você seja passivo. Então a merda vai acontecendo, você tem problemas no capitalismo normalmente, e você faz com que o partido, né, você faz com que o grupo, simplesmente não consiga atender a demanda que o povo precisa. Faz com que ele simplesmente fique passivo, não fique, por exemplo, teóricos ativos, que vão lá e fazem, tentam fazer a mudança. Não, fica simplesmente esperando porque é inevitável. Isso é um absurdo, mas era o que acontecia. Tá. Então o que acontece é que Gramsci, ele propôs que houvesse então uma contra-hegemonia. Se a hegemonia é você ter o uso da força e você ter o consenso entre o oprimido e o opressor, isso faz com que você tenha um grupo dominando e tendo todo o poder. Ele propôs então que você tivesse uma contra a isso, você tivesse um anti isso. E o que seria isso? Reconhecer a opressão, reconhecer a ideologia como um todo. Por exemplo, você tem lá no início do século XX, a Igreja Católica falando coisas como Deus ama a pobreza, olha como Jesus abraçava a prostituta, abraçava a pobre. Então, vocês são pobres, você não tem do que se queixar, não se queixem. Isso era o Vaticano reclamando no início do século XX. Você tem situação, por exemplo, de que a ideia de que para abaixar a inflação você tem que abaixar salário. Não, você não pode abaixar o poder de compra. Inclusive o salário brasileiro é muito baixo. Então assim, você tem que resolver outros tipos de situações. Por quê? Porque se você der um problema para o poder de compra, você caga com tudo na economia. Não é o poder de compra que tem que mudar, mas são as coisas marginais que cagam. Ah, mas se abaixasse o salário não iria ficar mais barato? Ficaria. Mas aí você também ia cagar com toda a economia durante o processo. Não é esse, não se abaixa o salário mínimo. Então assim, era um amigo ali saindo, mas assim, o que acontece assim, inclusive eu pretendo fazer um vídeo sobre a teoria marxista da dependência junto com alguns amigos ali junto com alguns amigos. Então assim, falam muito de que essa contra-hegemonia já existe e que está com um processo total no Brasil. Você vai ver vídeo aí de gente idiota, gente imbecil, gente macaca, gente que não parou pra ver a porra que tá falando, nem parou pra ler Gramsci, nada do Gramsci, simplesmente dizendo que, não, você tá reclamando, você acha que as músicas hoje estão ruins, que não sei o que, sei que lá tão ruim, que não faz mais pintura como antigamente. Pois é, culpa Gramsci. Não, a culpa não é de Gramsci, isso não tem nada a ver com Gramsci. Você tem lá a gente falando que a doutrinação esquerdista da Revolução Cultural no Brasil foi muito forte. Não, nós não pensamos como comunistas. Então assim, você tem alguns grupos que tentam fazer esse processo, como por exemplo o Rage Against the Machine, o RATM, que tem o De La Rocca, você tem o Tom Morello, que simplesmente tentam fazer músicas combativas. Então assim, o que seria esse processo de contra-hegemonia? É você reconhecer essa ideologia como um todo, você reconhecer esse processo de interesses por trás e você tentar fazer, por exemplo, coisas que levassem as pessoas a entender isso. Músicas de conscientização, você tem situação de peças de teatro, talvez até filmes. Você poderia fazer, dar informação, como por exemplo jornais e etc, para que o povo soubesse do que está acontecendo. Por exemplo, um genocídio indígena em algum lugar, em situações do gênero. Então assim, por que não é a ideologia dominante? O que é que eu vou usar como prova de que Gramsci não tem essa revolução comunista no Brasil, essa revolução assim? Primeiramente, a escola mercadológica. Você tem toda uma situação de que a ideia eu vou pagar para ter como investimento, eu vou pagar para ter aprovação, os mestres da aprovação, não sei o que, não sei o que lá. Você tem toda aquela situação da competição de escolas particulares, são as escolas particulares que dominam no Brasil, as escolas públicas são muito fracas. Você tem a situação de que Hollywood, com vários tipos de filmes que pregam um grande nacionalismo nos Estados Unidos, grandiosíssimo, é muito forte a indústria de filmes de Hollywood, mesmo no Brasil. Você vê pessoas usando shortinhos que tem bandeira dos Estados Unidos. O que usar bandeira dos Estados Unidos significa? Eu apoio o American Dream? Talvez. Não, porque eu acho bonito, porque os Estados Unidos é grande. O que é que significa usar isso? As pessoas nem param para tocar, mas elas usam. Então assim, Hollywood lucra absurdos
com o filme, por exemplo, você tem lá o Homem-Aranha lutando contra um cara do mal que quer fazer alguma coisa errada, e se tá lá em cima de um arranha-céu, se pendurando numa coisinha, e que lá tem a bandeira dos Estados Unidos tremulando no fundo. Então, assim, um outro exemplo, isso é ideologia, querendo ou não, as pessoas absorvem isso como certo. Olha só, os Estados Unidos, está lá a bandeira no fundo, que está lá lutando pelo bem. Então, assim, as próprias cores do Homem-Aranha, né? Então, assim, um outro ponto é que o movimento, imagine que tem um movimento, por exemplo, que está lá reclamando sobre, sei lá, passagem de ônibus, e que eles simplesmente vão lá e profanam, né, uma propriedade privada, quebra a janela de um banco, por exemplo. A gente pensa, tipo, porra, perde a razão, tá errado, isso é violência, etc. Mas, porra, a gente não para, mas você e as pessoas se sensibilizam imediatamente. A mídia faz com que você se sensibilize. A igreja, a TV, os políticos, todo mundo começa a falar sobre, os intelectuais começa a dizer sobre como isso é um absurdo, etc. Só que você não vê essa mesma sensibilização quando você vê, por exemplo, um banco como o HSBC, que teve o caso do SwissLeaks, em que você via lá lavagem de dinheiro, você tinha lá criminosos, você tinha, como é o nome? Corruptos, você tinha toda essa galera no mundo do banco inglês HSBC, na sua filial na Suíça, simplesmente mostrando como fazer a lavagem, como esconder, como fugir de impostos, como fugir da receita fiscal, não só por causa da situação de sonegar, mas também para simplesmente não verem de onde é que tá vindo esse dinheiro. Então, assim, velho, você não viu um escândalo, você não viu a galera dizendo, não, pô, o banco que tem a ideia de sustentar, né, o Atlas que segura a economia, você não diz, porra, o banco perdeu a razão. Você não vê ninguém falando isso. Você não vê ninguém dizendo que aquele trem que carrega os vagões do Estado pesado atrás sendo criticado porque tá fazendo uma coisa dessas. Então, assim, porra, que merda é essa? Será que a gente realmente pensa como comunista? Será que a gente pensa muito mais como burgueses? Não seria esse o caso? A gente pensa muito mais sobre cada... Não, pô, farinha pouca, meu pirão primeiro. Quem já não ouviu essa expressão da própria avó, dos próprios irmãos, pais, ou você mesmo, quantas vezes você já não falou isso? Então, assim, tem alguns tipos de noções que a gente não para pra pensar, porra. Se, um exemplo bem simples, claro que isso não é comunismo, mas, por exemplo, que a gente pensa muito mais em individualismo, eu primeiro. Você tem ali uma fila em que você simplesmente faz qualquer coisa pra furar, por exemplo. Um exemplo bem básico, um exemplo bem básico, é óbvio que isso não é comunismo, mas assim, em que a gente pensa muito mais, não, eu tô nem aí, vou furar mesmo, e os outros que se fodam. Então, assim, a gente pensou muito mais em si do que nos outros, a gente fez uma ação pensada em nós mesmos. Então, assim, já começa aquele ponto, né? Será que cada um agir por si só para o que é melhor para si, faz o que faz ser melhor para todo mundo? Então, assim, nós não temos essa revolução cultural no Brasil. Gramsci não foi aplicado. Um outro cara que também não foi aplicado, que eu vou fazer outro dia um vídeo sobre ele, é Paulo Freire. Então, assim, fazendo agora aqui, então, a piada geral. Gramsci, no seu período, ele estudou sobre a situação da hegemonia, como é que um grupo conseguiu o poder na sociedade. Ele observou que tinha tanta força quanto o consenso. Ele observou que o partido político, o partido comunista da época dele, né, os grupos de movimentos sociais e tal, estavam muito passivos, simplesmente esperavam que chegasse uma crise e que eles automaticamente estariam no poder, e não que agiam em si mesmo, e não agiam de verdade. Então ele se contrapõe muito a essa ideia determinista, essa ideia de passividade. Ele propôs então que tivesse também uma revolução, antes de se tomar as fábricas e o governo e as fazendas, se tomasse primeiro a ideia das pessoas, para que as pessoas tivessem consciência do que acontece. Não é lavar a cabeça ou fazer as pessoas assim perceberem e pensar como comunistas. Mas não era isso. É fazer as pessoas reconhecerem que elas pensam como burgueses, fazer as pessoas reconhecerem essas ideologias por trás, os interesses por trás. Então, assim, e a gente também tem a situação de que ele não é ideologia dominante, ele não foi aplicado. Então, assim, era só isso mesmo, pessoal. Espero que tenham gostado. Era só isso mesmo.